Boa noite a todos que chegaram aqui por agora. Hoje, então, nós continuamos com o nosso estudo do Ornamento das Realizações, o Abhisamaya Alankara, de Maitreya Natha e Asanga, né? O texto atribuído a Arya Maitreya, a Bodhisattva Maitreya, e ao seu discípulo, Arya Asanga, lá no século IV, na Índia, no contexto da escola Yogacara. Esse texto é um dos 5 tratados de Maitreya que a Sangha teria compilado. Então, é um dos principais textos da literatura da escola Yogacara, ou Yogacara, né, a escola dos praticantes do yoga budista, e um dos principais textos do budismo Mahayana como um todo, e principalmente desse budismo Mahayana que vai fluir depois da Índia para o Tibete, né, fluindo pelas escolas Kadampa, Sakya, Jonang e Gelugpa. Esse texto sempre vai ter uma importância muito grande no currículo dessas escolas, que são as escolas que nós enfatizamos aqui. Então, eu hoje trouxe bem os versos iniciais do texto, mas que tem bastante conteúdo interessante aqui, que a gente pode observar. E começa com uma ode à sabedoria. Aqui eu trouxe uma imagem de Prajna Paramita, né, representada sempre como uma figura feminina. É chamada de a mãe dos Budas, porque a sabedoria é a mãe dos Budas. Aqueles que percebem intuitivamente que o eu e os fenômenos são vazios de existência inerente são aqueles que se libertam do samsara. E se libertam guiados por bodhicitta, porque o vazio só pode ser plenamente compreendido se houver bodhicitta também. E bodhicitta só pode ser plenamente gerada, alcançada, se houver essa sabedoria, discernimento que compreende o vazio. Então aqui ele começa fazendo essa homenagem, né? Arya Maitreya começa fazendo esta homenagem a Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria. Presto minha homenagem a todos os Budas e Bodhisattvas. Ela, a sabedoria, é aquela que, através da sabedoria acerca do samsara, guia os ouvintes. Aqui ele vai falar de diferentes níveis de sabedoria. Guia os ouvintes que buscam a paz e expressar, que buscam a paz a expressar a paz. Os ouvintes são aquele primeiro nível que nós já vimos, né? Tem até o termo sânscrito Shravaka, é aquele primeiro nível. O Dharma ele começa pelo ouvir. É o primeiro ponto, inclusive, do Lamrim, dos ensinamentos sobre a senda graduada, que nós vimos anos atrás aqui, lá nos idos de 2020, no Lamrim Chenmo, de Jetson Kapá. O primeiro capítulo era sobre a importância de ouvir o Dharma. Então, os ouvintes são aqueles que vão ouvir o ensinamento. E há um nível de sabedoria que é alcançado aqui, né? Que é essa sabedoria, esse discernimento acerca do que é o samsara, que é explicado pelos textos do Dharma budista. E ela é aquela que, através da sabedoria acerca do caminho, capacita aqueles que promovem o benefício dos seres a alcançar o bem-estar do mundo. Essa sabedoria acerca do caminho se refere à sabedoria que os bodhisattvas vão cultivar. A sabedoria acerca da senda, a sabedoria acerca do caminho que leva ao completo despertar de um Buda, que é o caminho Mahayana, é a senda Mahayana. Então, aqui é um outro nível de sabedoria, e é uma sabedoria que, obviamente, é guiada por bodhicitta aqui. E como são perfeitamente dotados da sabedoria, a sabedoria no seu sentido geral, né, no seu sentido mais elevado, inclusive, em todos os seus níveis, os sábios, os budas, os nobres seres, os árias, proclamam a Jnana, a gnosis que abarca todos os aspectos. Então, o último nível de sabedoria é Jnana, é gnosis. Sempre bom lembrar que a palavra, que eu acabei nem colocando aqui, prajna, né? E tem um vídeo que eu até fiz uma menção, aliás, fiz uma conexão de Prajna, a perfeição da sabedoria que temos nessa imagem aqui, e a deusa, a deidade Sofia do gnosticismo, a deidade grega, que representa a sabedoria também. E como ambas são aquelas que conduzem o buscador para a gnosis, ou em sânscrito, jnana, para a sabedoria última e não dual, para a sabedoria primordial, a sabedoria inata, que já está presente em nós, mas que precisa ser desvelada por esses outros níveis de sabedoria que são importantes no caminho, né? Afinal, aqui se trata de uma senda gradual. Então,
Os Budas são aqueles que alcançaram, de fato, Dhyana. Eles primeiro alcançaram a sabedoria prajna, a sabedoria que percebe o vazio dos fenômenos, que conhece o que é realmente esse mundo fenomênico e o que é isso que a gente chama de eu, que faz parte desse mundo fenomênico. E para além dela, eles chegam então à percepção direta da realidade última, a percepção direta e não dual da realidade última, a natureza luminosa e última de todas as coisas. E isso é a gnosis, essa percepção direta, essa sabedoria última, às vezes também é chamada de uma sabedoria prístina. Então, ou a sabedoria primordial ou não dual. A gente vê aqui que a palavra sabedoria em português, então ela por si só não dá conta, porque a gente tem diferentes termos em sânscrito que podem ser traduzidos como sabedoria. Mas sempre pensar que há uma relação também entre esses termos, eles estão interligados aqui. E prajna, literalmente em sânscrito, significa aquilo que conduz à gnosis, ou aquilo que conduz à dhinana, melhor dizendo. Então aqui o texto continua. Eu me curvo diante dela, Prajna, sabedoria, a mãe dos Budas, bem como das assembleias, das sangas de ouvintes e de bodhisattvas, daqueles que estão aprendendo, que são os aspirantes ao caminho, os aspirantes à senda, pessoas comuns como nós que estão buscando, e ouvintes também pode se referir até pessoas que já estão, digamos assim, mais dedicadas mesmo, mas que ainda não adentraram a senda dos bodhisattvas, talvez até porque ainda também não tenham uma motivação mahayana muito forte, no contexto aqui do Mahayana, claro. Então, as assembleias, as sangas, aqueles que buscam, e as sangas dos bodhisattvas de fato, né? Que é a verdadeira sanga em que nós tomamos refúgio não é uma sanga mundana, mas é a sanga invisível, é a sanga interna, é a sanga dos bodhisattvas que já alcançaram, dos mestres de sabedoria, os mestres que já alcançaram essa sabedoria aqui, que já alcançaram prajna, que já superaram o senso de eu e já superaram as falsas cognições, né, que apreendem existência inerente nos fenômenos, ou que apreendem uma existência inerente, uma separação inerente na relação sujeito-objeto, como nós veremos aqui hoje. Lembrando sempre que o ornamento das realizações, esse tratado aqui de Maitreya, o Abhisamayalankara, é um texto que sintetiza os ensinamentos dos Sutras da Perfeição da Sabedoria. Então, o principal tema aqui vai ser justamente essa questão do vazio, né, da perfeição da sabedoria, a sabedoria que compreende o vazio de existência inerente do eu e dos fenômenos. Então, esse é um tema que permeia todo esse texto. Isso também, é claro, os Sutras da Perfeição da Sabedoria, os Sutras Prajnaparamita, eles tratam das 6 paramitas como um todo, das 6 perfeições como um todo, e a gente também vê as 10 perfeições aqui nesse texto. Então, é claro que a perfeição da sabedoria ela contém todas as outras virtudes também, nesse sistema das paramitas, né? Ela contém as outras paramitas, sem as quais nem é possível que se alcance a sabedoria. Da mesma forma que não é possível que essas outras paramitas sejam realmente aperfeiçoadas, sejam realmente plenamente praticadas, se não houver a luz do discernimento e a busca pela sabedoria, né, que vão, de fato, aperfeiçoar essas virtudes, diminuindo o poder de um filtro do eu que atrapalha, né, que causa um enviesamento e atrapalha a impessoalidade e a imparcialidade dessas ações. Ou atrapalha o caráter incondicional da compaixão. Né? Por isso que é necessário superar esse senso de eu separado. A senda de Dhinana, ou a senda da gnosis, que abarca todos os aspectos da realidade. É o que o Guru explicou aqui. É o que o Guru explicou. É o ensinamento do Buda que está presente nos sutras da perfeição da sabedoria. Aquilo que não é experimentado por outros, que só é experimentado realmente por alguém que alcançou um estado muito elevado, que alcançou um estado de Buda. E que uma pessoa só pode realmente saber o que é isso quando ela alcança esse estado. É algo inefável, né? É algo que outros não podem trilhar por você. Não pode ser um caminho trilhado por terceiros. Você mesmo tem que trilhar esse caminho.
E tem um caráter das 10 atividades do Dharma. E quais são essas 10 atividades aqui? Aqui são aquelas 10 atividades iniciais que vão fazendo com que a mente vá se familiarizando com o Dharma cada vez mais e vá introjetando cada vez mais o Dharma na sua vida. Então, copiar textos aqui. É claro que também é muito um contexto monástico, né? E um contexto que a gente não tinha textos digitais, não tinha uma imprensa. Então, a importância de copiar os textos, até para manutenção, para preservação desses textos. Mas que a gente pode pensar no sentido de estudar mesmo, né? De fazer anotações. A devoção ao ensinamento, a devoção às três joias, ao Buda, ao Dharma e à sanga espiritual, a sanga dos bodhisattvas, né? Ter um devido decoro e um devido respeito para com esses ensinamentos. Não tratar isso como algo banal, não tratar isso como uma piada, não tratar isso como um meme ou o que seja, mas entender a sacralidade desse ensinamento, porque é o tipo de ensinamento que leva para a libertação do samsara. E é raro de obter, é difícil de ter acesso ao Dharma no planeta. A maioria dos seres não tem acesso, né? É algo, é um que os seres humanos, a que os seres humanos têm acesso. E também neste mundo em que nós vivemos, a minoria da humanidade, infelizmente, tem acesso a um caminho que leva para a libertação, que leva para a compreensão última do que é a realidade. Praticar a generosidade é o outro ponto aqui. Aqui até já entra uma paramita, né? A perfeição da generosidade dana, nos seus diferentes níveis, inclusive, que vão desde ajudar materialmente pessoas, oferecer um ombro amigo, que seja, né? Ajuda qualquer tipo de atitude generosa que nós temos com uma motivação sincera e com uma motivação que não busca algo em troca. E essa é a grande questão, né? Não busca uma reputação e não busca nem se sentir bem, não busca nada em troca. Então, a verdadeira generosidade, ela realmente requer um desapego em relação ao eu e as expectativas atreladas ao eu. Mas é claro que mesmo que ainda não tenhamos chegado nesse estágio, a gente vai praticando, né? Vai respeitando e vai permitindo que impulsos de generosidade aflorem dentro de nós com o devido discernimento. E a generosidade também inclui promover, ensinar o Dharma, né? Se dedicar ao Dharma também é uma forma de generosidade para com os outros, porque você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai perturbando menos os outros, vai se tornando um bom exemplo também, se é praticado de forma adequada, claro. Estudar, né? Então a importância do estudo do Dharma. O ler aqui, como eu tinha falado. Então o estudar, o copiar, o ler aqui estão bem intricados aqui, né? Estão bem interligados aqui. O memorizar os ensinamentos. Aqui a gente pode entender também no sentido de você ter uma boa memória, uma reta memória. Isso vai depender de como você vem nutrindo a sua mente ao longo do seu dia. Se você observa esses textos e às vezes tem dificuldade de relembrar os termos, mesmo que te interessem, se você tem dificuldade de relembrar dos ensinamentos, aí a gente tem que observar a nossa vida, né? Talvez não estejamos meditando o suficiente. Talvez não estejamos permitindo que a nossa mente se volte para esses assuntos ao longo do dia a dia o suficiente. E eles acabam ficando relegados, apagados. E isso vai afetando a nossa memória. Então é uma questão de o quão familiarizados estamos, né? E o quanto estamos nutrindo a nossa mente com pensamentos que se voltam para esses assuntos no nosso dia a dia. O explicar o Dharma também é uma dessas 10 atividades aqui. Então, buscar explicar o Dharma, nem que seja para si próprio, né? Até para ver se você entendeu, se você aprendeu, o que você consegue explicar, é o que você aprendeu de fato. E do ponto de vista Mahayana, isso é uma forma de ajudar os outros também. Recitar em voz alta, também como uma forma de exercitar o foco mental, exercitar a atenção, refletir e meditar propriamente dito, né? O ato de meditar propriamente dito, a prática da meditação. Essas 10
atividades, elas trazem mérito incalculável, elas trazem benefícios incalculáveis para o praticante, porque aqui, na verdade, tudo isso aqui é uma forma de exercitar a sua atenção. Aqui a gente está lidando também com o cultivo da plena atenção, né, da outra perfeição, a outra paramita, a perfeição da plena atenção dhyana, que até vai aparecer mais adiante aqui nesse texto também. Porque se eu estou copiando textos, se eu busco ter uma atitude devocional, dando o devido valor aos ensinamentos, praticando a generosidade, mas guiado por essa memória dos ensinamentos, por essa contínua lembrança dos ensinamentos, por uma disposição que é inspirada por esses ensinamentos. O estudo, a leitura, né, esse cultivo de uma contínua lembrança, buscar explicar, recitar em voz alta, refletir e depois a própria prática da meditação. Tudo isso é uma forma de o cuidado que eu tenho com a minha atenção, né? É não desperdiçar a minha atenção, já que no samsara tudo é impermanente, é tentar desperdiçar o mínimo a minha atenção, e já que as atividades, os compromissos da vida também, eles acabam desviando muito a nossa atenção do Dharma. Então, o máximo que eu conseguir, do tempo que eu consigo ter e aproveitar para essas atividades, para a prática do Dharma. E por isso elas vão trazer benefícios para aquela mente, que ela vai ficar cada vez mais familiarizada com isso. Então vejam também que é uma questão de você ter um hábito e uma disciplina. E isso é sempre essencial, obviamente, em qualquer caminho espiritual, que busca algum tipo de transformação da mente e, consequentemente, da vida. O significado dos sutras, ele depende da plena atenção. Aqui, novamente, esse ponto. Então, aqueles com discernimento refinado verão esse significado. Se a mente ela está tranquila. Quando a gente fala de plena atenção aqui, não é plena atenção em qualquer coisa, embora a plena atenção ela seja algo importante para a gente tentar aplicar nas diferentes atividades da vida, mas aqui é no sentido de uma plena atenção realmente voltada para os ensinamentos e que leva a uma pacificação mental, a uma serenidade mental, a uma estabilização mental. Então, aqueles com discernimento refinado, eles conseguirão ver esse significado dos sutras, conseguirão entender esses ensinamentos de forma intuitiva. Mas para que o discernimento possa ser refinado, porque quando a gente lida com o discernimento, a gente lida com o pensamento. Claro que tem uma dimensão intuitiva importante, muito importante aqui também, mas é com o exercício do pensamento, da lógica, do pensamento lógico-racional, né, da mente lógico-racional, melhor dizendo. O que a gente chama de manas em sânscrito, na literatura budista. Então, para que a gente consiga refinar esse mecanismo, a mente ela tem que estar estabilizada. Né? Uma mente que está com a sua atenção difusa, instável, que está perturbada, se deixando levar por diferentes estímulos a todo momento, e não consegue manter o foco, isso sempre vai estar ligado a um descontrole emocional também, porque as emoções aqui, elas entram junto, né? Pensamento e emoção. A mente no budismo, na astrologia indiana também, ela é representada pela lua, e a lua ela tem as suas fases. O que eu digo essa mente pensante, né, manas? A lua ela é instável. Ela às vezes tá cheia, tá iluminada, né, que seria o ideal, que é o que representa a bodhicitta, a mente iluminada, mas às vezes ela tá nova, ela tá totalmente escura. Às vezes ela tá minguando, às vezes ela tá crescendo. Então, o ideal seria tornar essa lua, essa nossa lua aqui, a nossa mente sempre cheia pela luz da sabedoria. Mas para isso é necessário tentar estabilizar a mente, que aqui significa estabilizar os pensamentos, estabilizar as emoções, porque há uma relação bem profunda entre os dois na literatura budista, como eu acho que isso já está claro para muitos de vocês aqui. Quando a gente estuda a questão dos fatores mentais, quando a gente estuda a questão dos kleshas, das perturbações mentais, né? Como muitos dos nossos raciocínios e dos nossos estados mentais, das nossas emoções, elas se devem a modos errôneos de perceber a realidade, inclusive de perceber o eu. Derivam disso, acima de tudo. Por isso é necessário tentar diminuir o poder dessas perturbações, buscando estabilizar a mente. E assim, para que o discernimento ele fique mais forte na nossa mente.
para que a gente realmente consiga alinhar os nossos pensamentos a intuições mais sutis. E aí chega no insight, chega numa compreensão profunda, que vai ser uma compreensão intuitiva. Mas para isso eu preciso que a minha mente esteja coerente. Eu preciso de uma mente lógico-racional, eu preciso dos meus pensamentos funcionando de forma harmônica, de forma reta. E por isso que a prática da meditação ela é muito importante. Por isso também que essa tradição ela vai enfatizar muito o uso de mantra, porque mantra é a proteção do pensamento, é a proteção da mente pensante, é a proteção da mente. Né? A palavra mantra, ela significa isso, a proteção de manas em sânscrito. E é justamente para que eu consiga refinar esse instrumento. Portanto, a realização de forma apropriada, né, a realização do caminho, a culminação do caminho, conseguir avançar no caminho e alcançar a meta de todos os seres, que é a libertação do sofrimento, é o propósito desta composição. Né? Aqui ele está dizendo que é o propósito deste texto aqui. A perfeição da sabedoria é perfeitamente explicada através de 8 tópicos. E esses 8 tópicos são 3 sabedorias, 4 práticas e o resultado. Quais são essas 3 sabedorias aqui? A primeira é Dhinana, que é aquela mais elevada, que é a sabedoria que é alcançada por um Buda. É o último nível da sabedoria. A segunda é a sabedoria acerca do caminho, que é a sabedoria de um Bodhisattva, a sabedoria de alguém que entende a senda, que começa com Bodhicitta e que termina no 10º bhumi, no 10º solo, como se pode traduzir, ou a 10ª iniciação, se a gente quiser usar uma linguagem mais iniciática, porque na prática é isso, o 10º grau, que seja. Então, o 10º estágio da senda graduada, que é quando, então, ao final desse estágio, um Bodhisattva ele alcança o completo despertar de um Buda, que é quando ele alcança Dhyana. Então, a sabedoria acerca do caminho, e que vai incluir toda a senda aqui, né? Por isso que se fala que o Mahayana é o veículo único, é o veículo completo, é o veículo que leva para a meta final. E a sabedoria acerca do samsara, que esse tipo de sabedoria é o que precede essa sabedoria acerca do caminho completo, mas que é a sabedoria que os ouvintes também aprendem. É a sabedoria mais inicial, em que você começa a ter um contato com a filosofia budista, com os aspectos mais básicos, e aqui eu não falo mais básicos no sentido leviano, porque mesmo esse básico, entre aspas, que esses textos falam aqui, é algo muito difícil e muito complexo. Mas aquela sabedoria mais básica que ainda não inclui toda a completude da senda, e que vai abarcar os ouvintes, por exemplo, né? Que essa sabedoria acerca do samsara, mas que ela também tem um nível profundo, que é o que vai abarcar os chamados realizadores solitários, os pratyekabuddhas, os que seguem o caminho da libertação individual, né, o budismo Theravada, que ele é muito profundo. Não é o nosso foco aqui. O nosso foco ele é o Mahayana. E o Mahayana ele inclui aspectos do Theravada, ele inclui o Theravada, mas ele dá um passo além. Né? Ele inclui toda essa senda, todo esse caminho que leva ao estado de Buda. Mas então a sabedoria acerca do samsara é isso, é você entender as marcas do samsara. E vamos revisar aqui quais são as 3 marcas do samsara. A impermanência, né? O sofrimento, dukkha, essa palavra que é traduzida como sofrimento, mas que a gente pode traduzir como insatisfação também. E que a raiz dela em sânscrito tem a ver com aquela ideia de você não conseguir se manter equilibrado. Né? É como se houvesse uma instabilidade. Digamos assim, você está num barco e aquele barco ele está instável. Aquele mar ele não tá muito pacífico. Isso é dukkha. É essa insatisfação que resulta de uma busca de estabilidade que nunca se realiza, de uma felicidade perene que não se realiza, porque estamos num estado que é permeado pela ignorância, que não conhece de fato a verdadeira realidade das coisas. E aí, devido a esse equívoco, nós agimos no mundo
de uma forma que acaba gerando mais insatisfação e mais sofrimento, devido a um erro cognitivo, né, que atribui a existência inerente ao eu. Então, dukkha, o sofrimento ou a insatisfação, é uma das marcas do samsara, assim como a impermanência. E é claro, há todo um problema aqui também na nossa relação com o tempo, com a impermanência, com a transitoriedade, que também resulta em sofrimento. E a terceira marca é o não ser. Às vezes traduzido como não eu, mas eu acho que não ser é uma melhor tradução, que é o termo em sânscrito anatman, né? O não ser é uma marca do samsara. E que tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui hoje, que é aquela ideia de que nós erroneamente identificamos o nosso eu como se fosse uma essência fixa e indestrutível. E erroneamente identificamos todas as coisas da separatividade, os elementos múltiplos da separatividade, os fenômenos, as coisas, como se cada uma tivesse um Atman individual, como se cada uma tivesse uma característica fixa, como se cada coisa tivesse, por si só, uma natureza própria, uma partícula indestrutível, inerentemente separada, autoexistente. E aí nós não percebemos a interdependência. Então, é um equívoco que o samsara nos traz. E é por isso que é necessário entender essa ideia do não ser. Que nada disso é Atman. Nada disso é, de fato, a realidade real. Nada disso é a realidade última. Tudo isso, na verdade, é um encobrimento da realidade última. Então, essas são as três sabedorias: Jnana, Gnosis, a, a percepção direta da realidade última, alcançada por um Buda no seu último nível. A sabedoria acerca do caminho, a sabedoria que é cultivada por um Bodhisattva, que vai abarcar Bodhicitta e, no determinado nível do caminho, abarca então a compreensão do vazio de eu e que traz um nível de libertação do samsara, mas guiado por Bodhicitta, então ele continua no caminho, continua a renascer. E mesmo em outros planos da existência, ele vai continuar atuando em prol dos seres, seja encarnado neste plano ou sejam nas terras puras. E a sabedoria acerca do samsara, que é aquela sabedoria que é, digamos aqui, aquele ponto mais básico, porém não simples, né, porém profundo, aquele ponto que é o início da filosofia budista, a questão das quatro nobres verdades e a nossa situação, o sofrimento cognitivo existencial, né, pelo qual nós passamos aqui no samsara, nós e outras classes de seres. E que essa, digamos assim, ela é até a mais fácil de aceitar para pessoas que talvez não sejam muito afeitas a um caminho espiritual, para pessoas que sejam mais céticas, mentes que são mais ligadas a uma filosofia ah, mais ocidental e mais materialista, no sentido clássico da palavra. Por isso que é essa sabedoria acerca do samsara é que os psicólogos gostam, é que os filósofos ocidentais gostam também. E ela é muito útil, realmente, né? Para a gente entender a nossa relação com a transitoriedade, para a gente entender as questões do sofrimento. Mas é claro que no caminho Theravada e no caminho dos ouvintes, ela também é profunda e ela também leva para um grau de libertação, mas é uma libertação individual. O Mahayana ele abarca essas três sabedorias, porque ela não para nessa ideia, nessa meta de uma libertação individual. Ela vai além. Isso a gente pode até relacionar com aqueles três tipos de praticantes também, que a gente vê. Nos textos tibetanos, né, que vão enfatizar bastante isso. Que tem aquele primeiro tipo de praticante que está mais preocupado com a sua vida futura, em ter uma vida em que ele não perca de vista esse caminho, e que não quer cair num reino inferior, né? Não quer renascer como um animal, seja de forma literal ou simbólica. Né? Eu tendo a acreditar mais nisso de forma simbólica do que literal, é a minha opinião pessoal. Né? Mas eu sei que isso dá muito pano para manga, né? Mas eu realmente acho que um contínuo mental humano dificilmente vai regredir literalmente para o nível animal. Mas, enfim, é uma outra discussão. Nesse ponto eu me alinho mais com outras literaturas realmente que vão questionar essa ideia, e até alguns budistas mesmo, tibetanos, que vão realmente falar que
Talvez a gente deva entender de uma forma mais simbólica essa ideia de transmigrar como um animal, ou como um fantasma faminto, ou pode se referir a mais a estágios entre uma vida e outra, e os infernos também, né? Mas de qualquer forma, toda essa questão aqui, ah, eu quero manter o meu vínculo com o Dharma nas vidas futuras, nas futuras encarnações. Então, o ouvinte ele vai se preocupar muito em tentar ser uma boa pessoa, em tentar praticar o ensinamento, tentar ter uma vida ética. Isso é algo nobre também. Para se manter harmonizado, em harmonia com esse fluxo da vida. Já aquele segundo tipo de praticante que o Lamrim fala, já seria aquele que cansou do jogo. Então ele quer se libertar da roda. E aí pode. É o que vai incluir os realizadores solitários, por exemplo. É aqueles, então, que veem que não vale a pena ficar se preocupando com as próximas vidas, até sabe-se lá quando. Mas então eles vão se engajar no caminho para buscar a libertação, realmente. E é claro que isso não vai levar só a uma única vida. Mas já o foco deles é realmente na libertação do samsara. Mas é uma libertação individual. E aí tem o terceiro tipo de praticante, que é o praticante Mahayana, de fato. Que é aquele que realmente está disposto a adentrar a senda para auxiliar os seres, que não está buscando a libertação individual e ele não está preocupado com a sua próxima vida apenas de um ponto de vista focado apenas em si mesmo, de um egoísmo dourado, digamos assim. Mas ele está, na verdade, preocupado com a próxima vida e com a libertação do samsara, guiado por Bodhicitta. E entendendo então que esse caminho ele vai ser muito mais longo do que ele pensava, né? Porque a graduação só termina no estágio de Buda. Até o momento, nessa era, só temos 4 Budas. Mas, de qualquer forma, então ele está disposto a trilhar essa senda, né? Essa senda e se tornar um adepto nesta senda. E alcançar, então, a sabedoria última, que é Jnana, que é Gnosis. Isso vai depender muito também da disposição de cada pessoa e do que ela cultivou em vidas anteriores, também, das tendências que ela cultivou em vidas anteriores. Isso é explicado, inclusive, no Mahayana Sutra Alankara, que é um outro tratado de Maitreya com o qual nós trabalhamos aqui no passado. Mas então, essas aqui são essas 3 sabedorias. E aí temos as 4 práticas. A realização perfeita de todos os aspectos, a culminação final, a gradualidade, a iluminação completa e verdadeira num único instante. Né? A realização perfeita de todos os aspectos, ela vai se referir a justamente você realizar todos os. E aqui eu não estou falando no sentido errôneo de compreender, de tradução errada, mas é realmente você realizar todas as práticas do caminho. Tudo que leva para o estágio da libertação do samsara. Né? Tudo que é prescrito pelos textos, no sentido de um estilo de vida que vai ser condizente com a busca pela libertação. Isso vai se referir a uma atitude mental, vai se referir ao como meditar, a prática da meditação, vai se referir ao refletir, ao cultivo da sabedoria, ao cultivo das virtudes. A culminação final é aquela culminação, então, que vem a partir dessa realização de todos os aspectos. A culminação final, ela vai estar ligada à libertação do samsara, quando se chega à compreensão do vazio. Mas há uma gradualidade no caminho. Né? O caminho ele tem os seus níveis, ele é gradual. Isso vale tanto para o Mahayana quanto para o Theravada. Ambos os caminhos eles são graduais. É impossível que haja uma libertação súbita, que de repente do nada venha um insight e eu me libertei do samsara. Porque eu ainda não me desfiz daquelas sementes que estão em camadas muito profundas dos nossos fluxos mentais, né? Do meu fluxo mental. Esse descondicionamento do modo samsárico de perceber a realidade, ele vai se dando de forma gradual, né? Porque são nós que tem que ser desfeitos. Então, há uma gradualidade, isso vai valer para
todos os caminhos, vai valer para os ouvintes, vai valer para os realizadores solitários, os que estão na senda Theravada, e vai valer para a senda Mahayana. E uma iluminação completa e verdadeira num único instante, que ela, que aí sim é alcançar o estado de Buda, que depois de passar por essa gradualidade, aí você vai chegar num instante que agora sim é aquele instante em que a mente está completamente destituída de qualquer senso de dualidade. E aí é o grau final. E aí sim é o instante que, na verdade, se transcende a própria noção de tempo, né? Os três tempos, o presente, o passado e o futuro. Você vai para além da existência condicionada. E o resultado disso é o Dharmakaya. Esse é o resultado. E por isso que no total aqui são os 8 aspectos, porque são essas três sabedorias, as 4 práticas e o resultado, que dá 8 no total. Aí são as listagens, né? A gente tem sempre que lembrar que budistas gostam de fazer enumerações das coisas. Isso, na verdade, é uma metodologia muito indiana, né? Que também acontecia em outras escolas indianas. A própria escola Sankhya fazia isso. E o termo Sankhya em sânscrito, ele significa enumeração, é uma possível tradução. Mas no budismo a gente vê isso bastante, e depois no Tibete isso ainda é extrapolado, né? Essas enumerações e listas e sublistas vão ficando ainda maiores. Mas o resultado de tudo isso é o Dharmakaya. Quando alguém se torna um Buda, essa pessoa então se torna o Dharmakaya, nessa linguagem aqui. Né? A veste da realidade última, ela é revestida, simbolicamente falando, pelo manto da realidade última. E esses são os 8 aspectos, né? O manto da gnosis, a veste da gnosis, né? Que também é chamado de Jnanakaya em outros textos. O Bodhisattva que alcança a sabedoria sobre a senda é aquele que alcançou a senda da meditação. Aí tem aquela questão das 5 sendas que eu acho que vai dar tempo hoje, a gente vai só rever brevemente. Então, aquele que alcança a sabedoria sobre o caminho, ele está na senda da meditação, chamada senda do cultivo, que é justamente essa senda em que agora já há um engajamento maior com a prática. E não é só a prática da meditação, propriamente dita, mas é buscar realmente um estado meditativo a todo momento da vida. Né? Uma mente contemplativa. Contemplativa no sentido de chamata, de estabilização mental, mas também contemplativa no sentido de vipassiana, uma mente que está sempre com o seu discernimento afiado, né, que não cai nos golpes e armadilhas dos outros, nos golpes e armadilhas do samsara, nos golpes e armadilhas do eu, nos golpes e armadilhas das perturbações. Pelo poder da sabedoria, o Bodhisattva não se apega à existência. Então, pelo poder de Prajna, sabendo que este mundo é como um sonho, ele não se apega a essa suposta existência, que não é a existência última das coisas, é uma existência relativa e distorcida, da forma como os nossos sentidos o veem enquanto estamos no samsara, da forma como a nossa mente percebe. Pelo poder da compaixão, o Bodhisattva não se apega tão pouco à busca pelo nirvana. Então, ele não se apega à existência condicionada, nesse sentido aqui, quando a gente vê a palavra existência, ele não se apega ao samsara, mas ele também não se apega à busca ao nirvana. Isso é o verdadeiro caminho do meio. Isso é Madhyamika, no seu sentido real. Uma das facetas, né, dessa ideia Madhyamika, caminho do meio, Madhyama, em sânscrito, que você não cai no extremo de se apegar ao samsara, mas você também não cai no extremo de buscar uma libertação o quanto antes individual do samsara e deixar de lado os seres, abandonar os seres. É nesse sentido. Ele não se ele não se deslumbra com samsara, mas ele também não fica com medo do samsara. Isso é um ponto importante, que os textos sempre vão falar muito, né? De você não ter medo do samsara. De você não se deixar abater pelo samsara. Porque a ideia do Mahayana é que isso aqui é uma jornada longa. E você vai ter que continuar nessa jornada. E mesmo um ser avançado que renasce neste planeta, que renasce ou reencarna, o termo que vocês preferirem, esse ser ele ainda vai estar num corpo físico, né? Que
pode sofrer danos, é um corpo que vai ter que ser domado, é um corpo que vai estar interagindo com outras pessoas que vão estar em sofrimento. Então, tem que ter paciência, né? Tem que exercitar essas virtudes. Isso é muito no nível da motivação para aqueles que. É claro que quem já se libertou não tem risco de cair, de retroceder. Né? Esse Bodhisattva ele não vai retroceder, mas é uma questão de motivação para aqueles que estão buscando o caminho, que estão buscando assim da Mahayana. Para não cair naquela mentalidade de para o mundo que eu quero descer. Você tem que ficar no mundo, sem ser do mundo, mas tem que estar no mundo para fluir com o fluxo da vida, para auxiliar os outros, para tentar ser um instrumento de harmonia no mundo, ou melhor, um agente da harmonia no mundo. Nesse mundo em que há muitos agentes da desarmonia. E nós mesmos, enquanto estivermos possuídos pelo poder das perturbações, né, enquanto formos guiados e apegados a esse senso de eu, enquanto estivermos com a nossa visão distorcida, nós acabamos gerando desarmonia. Ora geramos harmonia, ora geramos desarmonia no mundo. A geração de Bodhicitta. Que até nós vimos trechos dessa parte aqui, que eu até tirei, nós vimos aquela outra reunião, que eu tratei das 22 características de Bodhicitta, que na verdade estava nesse trecho aqui. A geração de Bodhicitta, para o benefício de todos os seres, almejar o despertar completo de um Buda. Porque um Buda é aquele que traz o benefício máximo a todos os seres, né? Ele gira a roda do ensinamento. Ele conhece tudo. E ele vai ensinar aqueles que vão continuar o caminho, que vão continuar o seu legado. Vai ensinar os próximos bodhisattvas, as próximas gerações de bodhisattvas, ou bodhisattvas que já vinham atuando no mundo, né? E que agora vão atuar como discípulos desse novo Buda. Livre de apego, sempre livre de cansaço. O Bodhisattva adotou ou abraçou completamente a senda. Então, reforçando aquele ponto, não há apego ao samsara, porque não há mais apego ao eu, mas também não há cansaço, porque também não há mais aversão. Né? Saiu desse jogo de apego e aversão. Então, não há mais aversão ao mundo, não há mais aversão também ao eu, nem apego nem aversão. E assim o Bodhisattva abraça completamente a senda com alegria, com outro tipo de mente, uma mente voltada para o benefício de todos os seres, uma mente que se percebe como parte da grande teia da vida, como interdependente. Esses são alguns dos resultados da senda da visão e da senda da meditação. Né? Que aqui ele estava falando da senda da meditação, mas o que vem antes da senda da meditação é a senda da visão, que eu até fiz uma breve menção aqui a essas sendas. Primeiro, nesse sistema, né, de listagem, e essas 5 sendas elas aparecem nesse texto, aparecem no Mahayana Sutra Alankara. Textos tibetanos vão trabalhar bastante, né? O budismo tibetano gosta bastante desse assunto das 5 sendas. Nós temos primeiro a senda da acumulação, que tem muito a ver com aquela questão do ouvir o Dharma, né? E você está buscando acumular método e sabedoria, está buscando já praticar. Aí nós temos a senda da preparação, que agora você já está se aprofundando um pouco mais nessa prática. Eu estou falando de forma bem resumida aqui, porque hoje esse não é o assunto, né? Já tratamos disso de forma mais aprofundada no passado, e depois, é claro, retornaremos a esse assunto. Depois nós temos a senda da preparação, em que agora você vem estudando ainda mais e você já não está mais tão cru no caminho. Você já vem se preparando, mas tendo em vista essa meta de um projeto para várias vidas. E aí nós temos, e já está buscando praticar mais a meditação e praticar mais as parmitas, as virtudes. E depois nós temos a senda da visão. E é aqui que começa o primeiro estágio daquela senda gradual dos 10 níveis. É aqui que começa o primeiro nível, que é quando há um vislumbre intuitivo do vazio. E que tem a ver também com
uma bodhicitta que vem junto. Né? Quando há uma intuição, é um vislumbre mesmo. É uma fagulha que vem de interdependência, do senso de interdependência ou do senso de unidade. Isso vem acompanhado de um senso de compaixão, de altruísmo intuitivo. Não necessariamente como uma emoção ou um sentimento, mas vem como uma intuição. E aqui, então, a pessoa, agora ela entrou no caminho. Ela entrou no primeiro nível do caminho. E aí, a partir daí, essa senda da visão, ela vai contar com alguns níveis, aqueles 10 níveis, que eu não coloquei aqui para não ficar um excesso de números. Também já tratamos disso no passado, retornaremos a isso no futuro. Depois temos a senda da meditação ou do cultivo. Essa palavra bhavana, em sânscrito, né, que pode ser traduzida como meditação ou como cultivo, porque o que é a meditação se não o cultivo de determinados estados mentais ou de determinadas perspectivas? Então, essa senda do cultivo ou de tendências positivas também, né? A gente pode entender nesse sentido, né? De semear tendências e cultivar aquilo que é positivo e que é benéfico, o cultivo das virtudes. Nessa senda, de novo, há mais um aprofundamento aqui, e aí isso vai abarcar também alguns daqueles níveis do estágio até chegar na senda da consumação, que aqui já vai abarcar os últimos níveis dessa senda dos 10 níveis. Que aí já são aqueles bodhisattvas chamados Jariya Bodhisattvas, né? Bodhisattvas plenamente libertos do samsara, bodhisattvas plenamente elevados, até chegar no 10º estágio, que é o estágio de Buda. Então aqui só para mostrar mais uma dessas várias listagens que nós temos, e o próprio texto ele não se aprofunda muito nisso, mas porque não é o objetivo aqui, mas apenas ele vai ele vai passando para mostrar que é sempre uma relação dessas percepções, dos níveis de sabedoria e de compreensão do vazio e do caminho e de bodhicitta com essas sendas aqui. E forma, e assim por diante, são livres de dissolução, de estabelecimento e de permanência. Aqui a gente vai entrar numa linguagem bem madhyamika agora e bem sutra da perfeição da sabedoria, bem desses sutras, né? Prajnaparamita. Forma e assim por diante. Aqui está falando dos fenômenos, das coisas que nós experienciamos, com as quais nos relacionamos. São livres de dissolução, são livres de estabelecimento e são livres de permanência. Elas são não surgidas e por isso elas não se dissolvem. Elas são não cessadas, não cessam, porque aquilo que não surgiu não pode se cessar. Não pode cessar, melhor dizendo. São livres de estabelecimento, são não estabelecidas. E também são não permanentes, obviamente, por serem não estabelecidas, por não terem estabilidade. Por, no fundo, não serem tão manifestas e tão concretas quanto parecem. Porém, elas são permanentes, elas são designáveis e elas são inexprimíveis. Aqui está falando das duas verdades. No sentido de que, no seu sentido último, as coisas como nós a percebemos, elas são vazias de existência inerente. Por isso que elas não são não surgidas, porque elas não surgem a partir de si própria. E por isso que, se elas são não surgidas, elas não cessam, porque aquilo que não surgiu não pode cessar. Há toda uma interdependência complexa que faz com que as coisas aparentemente surjam de forma independente. Que é essa perspectiva que nós temos das coisas aqui, esse microfone aqui, bem concreto, bem separado, né? Eu percebendo aqui com os meus sentidos e identificando aqui como uma coisa que parece existir de forma autônoma. E é claro que isso aqui se reflete ao nosso eu também, ao nosso senso de eu. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos essas coisas como permanentes. A nossa visão dessa realidade relativa, ela tem a impressão de que essas coisas têm uma natureza que é permanente, que é estável, que é designável.
que eu consigo identificar e delimitar, porque nesse nível de realidade que nós estamos é assim que funciona. É o mecanismo da designação, né, da conceituação, que até tem um termo sânscrito para isso, pradnapti, que é esse mecanismo da mente, de designar as coisas, de conceituar, ao mesmo tempo que elas são inexprimíveis, mas que há algo que escapa. E que eu busco uma permanência que é uma permanência enganosa. Essa designação também, ela é enganosa, porque ela está atrelada a esse falso senso de permanência, né? Aquela característica que é designada a algo, dá a impressão que é uma característica inerente daquilo, é uma essência. E é uma essência que seria até mesmo inexprimível num nível mais profundo. Mas tudo isso é um engano, tudo isso é um erro cognitivo. Forma e assim por diante não permanecem. Por natureza, são a não existência enquanto natureza essencial dos fenômenos. Isso nos remete ao início do Sutra do Coração. A forma é o vazio é a forma. No sentido de que as coisas, né, a forma que representando as coisas, os fenômenos, as coisas, elas não têm uma existência inerente, uma natureza própria, uma essência própria. Surgem mediante causas e condições, são interdependentes. E por isso elas são o vazio, porque isso é o vazio. E por isso que o vazio é a forma. O vazio não é uma coisa fora do mundo fenomênico. O vazio é o mundo fenomênico. Os sutras da perfeição da sabedoria, eles não estão tratando muito de metafísica naquele sentido de falando do que é a realidade absoluta e última, que os sutras da natureza Buda vão falar, que o Kala Chakra Tantra vai falar. Eles estão falando de como esse mundo fenomênico é percebido pela mente. E como a gente tem que buscar um outro entendimento desse mundo fenomênico. Porque isso também se refere ao nosso entendimento do eu. Então, por natureza, forma e assim por diante, os fenômenos são a não existência, enquanto natureza essencial dos fenômenos. Essa é a natureza essencial dos fenômenos, é o vazio. É a falta de uma natureza essencial. É isso que o texto está dizendo. Mas uma natureza essencial individual. Né? Acho que é isso, nesse nível fenomênico. Que as coisas carecem de separatividade essencial. As coisas carecem de uma partícula indivisível, de um Atman individual. A natureza única dos fenômenos é una. Elas não permanecem como impermanência. E aí, e assim por diante. Todas as coisas têm a mesma natureza, os fenômenos. Todos eles têm a mesma natureza, e por isso que é una. Porque essa mesma natureza é o vazio. Todas elas carecem de uma natureza própria. Até coloquei o termo em sânscrito aqui. Elas carecem de um svabhava individual. Svabhava é uma palavra que pode ser traduzida como natureza inerente ou existência inerente. Por isso que vocês veem muito essa tradução para shunya, vazio, como vazio de existência inerente. Porque séculos depois também, o importante filósofo Madhyamika, Chandrakirti e depois Tsongkhapa, na escola Gelugpa, vão dar muita ênfase a essa ideia, né? Para não se falar só vazio, mas fala que é vazio de existência inerente para não cair no niilismo, para não ter uma interpretação errônea de achar, ah, então nada existe, então tudo é um grande nada. Não é isso que está sendo dito aqui, obviamente. Mas é no sentido de que as coisas carecem de uma natureza, uma existência inerente que lhes é individual, que lhes é própria, que elas não surgem a partir de si próprias, que não há uma individualidade última das coisas e nem do eu, né? Esse eu ele é uma construção de agregados, agregados os quais se desfazem na morte. Por isso que numa próxima vida, o que nós temos é um outro eu, que não é exatamente o mesmo eu da vida passada, mas que por um lado é o mesmo eu. É e não é.
Aí a gente entra nas questões budistas aqui, aquele velho do é, nem não é, né? E que difere muito, de- muitas vezes diferem, né, de como a lógica ocidental se aborda essas questões de identidade e daí por diante. Mas então, a natureza única dos fenômenos, ela é una porque todos os fenômenos têm a mesma natureza. E essa mesma natureza é shunyata, é shunya, é o vazio, é a falta de uma natureza própria, é a falta de uma existência inerente, no sentido de que é tudo interdependente. Tudo é interdependente. Essa é a natureza única, a interdependência. E elas não permanecem como impermanência e daí por diante, né? Não é que haja uma eu tenho uma essência individual em mim que ela está se transformando em outra coisa. Não é nesse sentido. A impermanência é justamente esse fluxo da própria interdependência, né? Que eu não vou conseguir encontrar um esvabavá próprio nas coisas. É sempre esse mecanismo da multiplicidade. Por isso eles são vazios de natureza própria, ou vazios de Svabhavá, né, de um Svabhavá que ele seja próprio, de um Atman individual, que eu posso usar nesse sentido aqui também. Svabhavá também pode ser traduzido como substância, né, mas é uma palavra também complicada, vai depender também da base de filosofia ocidental que a pessoa tem, o que ela interpreta por substância, mas carece de uma substância própria, uma substância individual. Todas as coisas, na verdade, são a mesma substância. E essa substância, portanto, ela é vazia de particularidades, de características que lhe dotem um senso de individualidade. Vazias, por isso que se fala também vazio de substancialidade própria, vazio, várias possibilidades, vazio de concretude. ah, Há várias possibilidades aqui, porque é algo difícil de traduzir. Mas o importante é a gente tentar reter. O mais importante é que a gente tem intuitivamente essa ideia de que tudo é interdependente. Há uma interconexão profunda entre tudo. E esse é o ponto central aqui. E aí repete essa questão. A natureza única dos fenômenos é una. A não apreensão dos fenômenos, pois estes não são vistos como detentores de características. Um bodhisattva elevado, então, ele não vai identificar os fenômenos como tendo características que lhe sejam inerentes. Ele sabe que as características das coisas, elas são provisionais, são provisórias, fazem parte desse jogo da interdependência. Isso tem tudo a ver com karma também, no sentido maior do termo karma, né, de organização, de movimento, de ação. Mas, então, a não apreensão dos fenômenos, eles não podem ser apreendidos no sentido último, porque no sentido último, eles carecem de características inerentes. E mediante exame completo, né, a meditação analítica, mediante o exame completo por meio da sabedoria, a meditação analítica vipassana, que é diferente da vipassana do Theravada. Isso é bem importante sempre de pontuar aqui, né? Não trabalhamos aqui com a vipassana do Theravada, acho que é uma prática muito boa, que traz muitos benefícios para as pessoas, conheço muita gente que faz retiros de vipassana, mas aqui essa tradição aqui, ela vai falar de vipassana, que é essa meditação analítica, que vai trabalhar com a análise, com o exame, trabalha com a intuição, mas trabalha também com o pensamento lógico racional, como eu já havia falado antes. E tem a ver com o estudo, com a reflexão, né, que são pré-requisitos para essa meditação. Então, mediante exame completo por meio da sabedoria de discernimento aqui, do uso do discernimento, verifica-se que tudo isto é inobservável. Por que é inobservável? Porque, em sentido último, não há um eu que observa algo, porque não há um algo a ser observado, nem um eu para observar algo. Não há essa dualidade. No sentido relativo, ela existe. A gente tem sempre que pensar aqui que a perspectiva madhyamika, a perspectiva budista mahayana em geral, ela tem sempre que entender as duas verdades, e as duas verdades elas operam de forma simultânea.
numa camada da realidade. Estamos aqui, né? Há esse senso de eu. Tem esse microfone aqui, se eu bater na minha cabeça, a minha cabeça vai sentir dor. Mas um nível mais profundo da realidade, eu vou percebendo que todas essas coisas não têm toda essa concretude. Desde se eu perceber, né, que isso que eu chamo de eu, por exemplo, onde está isso que eu chamo de eu? Aí eu vou cair na questão dos agregados, que compõem esse senso de eu, aqueles cinco agregados: a forma, a sensação, a percepção, as tendências e a consciência sujeito-objeto, a consciência de algo. Tudo isso que dá sustentação a esse aparente senso de eu separado que eu tenho, de eu aparentemente separado, de eu aparentemente inerente que eu tenho, mas que não é inerente de fato. Se ele fosse, ele não precisaria de agregados para surgir. E eu posso tentar procurar esse eu, né? Posso tentar procurar no meu cérebro, ele não será encontrado ali. Posso tentar procurar na mente, ele não será encontrado ali como uma partícula indivisível. Há toda uma série de tendências que compõem esse eu. Os fenômenos, eles são compostos. E se eles são compostos, então eu não consigo chegar a algo, a um fenômeno, a uma essência própria desse fenômeno que seria algo não composto, que seria aquilo que de fato, ok, então é isso. Isso vale para todas as coisas do mundo. Eu posso olhar as cores, né? O céu é azul, mas o que que é esse azul? Como que é o mecanismo que eu percebo as cores? Será que esse azul ele tem uma existência inerente? Ou será que é todo um mecanismo, né? E até a forma que eu conceituo que azul é em diferenciação de outras cores. Há sempre essa inter-relação profunda das coisas no mundo da multiplicidade, que é do que estamos tratando aqui, é da multiplicidade, é da esfera de Maia. E isto é precisamente a não existência de uma natureza última nas formas e assim por diante, de uma natureza última individual, nesse sentido aqui. Né? Esses textos, como eles eram escritos num contexto mahayana, então e havia sempre uma economia de palavras, e isso a gente tem que tomar cuidado. Mas é nesse sentido, né? Não há uma natureza última individual nas formas, no sentido de que elas separadamente não têm um Atman individual, um ser individual, que se sustente por conta própria, que não surja a partir dessa inter-relação, dessa interconexão. A própria não existência disso é a própria natureza última dos fenômenos. A própria não existência dessa natureza última. Qual que é a natureza última dos fenômenos? É o vazio. É o vazio de Svabhavá. É o vazio de essencialidade individual, ou de uma substância individual, ou de uma natureza própria individual. Ou vazio de existência inerente, ou vazio de separatividade. Há vários termos aqui que a gente pode usar. Não há surgimento, nem uma emergência definida das coisas emergirem, brotarem por conta própria, ou um surgimento de algo que tem uma existência inerente, em instância última. Tudo é interdependência. Isso é a pureza e a não existência última de características. É pureza porque é uma mente purificada que percebe isso. Uma mente que se purificou das perturbações. Então, é a perspectiva que se libertou das perturbações, uma mente que realmente se purificou, que percebe, né? Pureza no budismo tem muito a ver com a clareza da mente. Aquela mente que não está intoxicada pela busca por prazeres e nem pelas dores atreladas ao mundo sensório. Então, que foi além apenas do que os nossos sentidos percebem, que tem a sua importância, mas que aqui é algo que está além daquilo, que está além desse jogo. Isso é a pureza e é a não existência última dessas características que são aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, que também fazem parte dessa multiplicidade. Com esse nosso senso de eu, que também faz parte, que tem as suas tendências, etc. Que é parte de uma época, de uma cultura e tudo mais. E tudo isso ocorre na dependência de níveis diferentes de karma, né? Individual, coletivo, etc.
E aqui a gente entra então na questão das quatro concepções errôneas, que eu vou falar aqui delas, mas primeiro eu tentei montar aqui uma tabela, essas quatro concepções. Que a primeira se trata de um objeto real, né, da minha mente achar que há um objeto tem realidade última e plena, que é a reificação do objeto. Essa palavra reificação se usa muito em traduções mais acadêmicas do budismo, né? E é complicado procurar um sinônimo para essa palavra que não seja um termo tão acadêmico assim. Talvez a gente pensar coisificação, ou objetificação. Quando a gente identifica o objeto realmente como um objeto, uma coisa lá separada e autônoma. Autônoma no sentido de que é algo que está lá, identificável como sendo algo concreto. Nessa relação sujeito-objeto, em que eu vou catalogá-lo de acordo com a forma como eu percebo aquilo, né? Na forma como também o ser humano está configurado para perceber aquilo. Diferentes reinos do samsara têm suas próprias configurações, obviamente, né? Um cachorro olhar para o mesmo objeto que eu vou olhar, ele vai perceber coisas que eu não percebo, e eu percebo coisas que um animal não percebe. Então depende também de toda essa configuração samsárica nos diferentes reinos. Mas tanto que a questão dos sentidos, né? Diferentes animais vão perceber cores de formas diferentes, etc. Mas então, essa reificação do objeto. E aí tem a reificação de um eu cognoscente, né? De eu achar que. É aquela coisa do penso logo existo. Isso é a reificação do eu cognoscente. Eu achar que esse meu eu. Bom, a única coisa que eu garanto que existe é esse eu, né? E isso também é um grave. Do ponto de vista budista, isso é uma visão errônea gravíssima. Esse penso logo existo. E a separação sujeito-objeto. E eu ver essa separação também como algo inerente, como algo que já está dado e que não há algo além dessa separação. É a reificação da dualidade, eu poderia dizer, né, dessa separação sujeito-objeto. Então essa reificação é isso, é eu entender aquilo como sendo, como se fosse real, como se fosse, se tivesse uma realidade última. E o essencialismo ontológico, então, né, para que isso leva? Identificando as características das coisas como inerentes, como partindo realmente de essências de uma natureza própria das coisas, né? E o próprio eu também, sendo a minha natureza própria, sendo a minha natureza última. Então aqui, o que são essas quatro concepções? Porque elas aparecem no texto. Elas até são mencionadas, então eu resolvi até buscar outros materiais Mahayana, né? O Abhidharma, a literatura Abhidharma vai tratar disso também. Então, essa primeira concepção, que é essa reificação do objeto, a concepção do objeto apreendido, que é a construção mental, que projeta um objeto externo como realmente existente. Quando eu entro em contato com um objeto no mundo, com uma coisa no mundo, a minha mente, ela, ela então vai projetar algo sobre aquilo. A mente, ela concebe os fenômenos como entidades independentes. Ela não percebe a interdependência. Isso se relaciona à crença numa objetividade substancial. Né? Eu acho que eu estou me relacionando com a realidade aqui. Eu estou agindo como se, não é isso aí, o mundo é o que é. É isso que eu percebo, que eu toco, que eu sinto, que o meu eu identifica. Essa é a concepção do objeto apreendido. A concepção do sujeito apreensor, que é aquele eu cognoscente, que é essa construção da mente que concebe um sujeito cognoscente aparentemente real. Essa ilusão que é provocada pela ignorância. Né? Tudo isso aqui é provocado pela ignorância e pelo poder de avidya, nessa esfera de Maya em que nós estamos, da multiplicidade. É a construção da mente que concebe, então, um sujeito cognoscente, aparentemente real, um eu que percebe, que é como eu falei lá do penso logo existo. E corresponde à noção de um observador substancial. Né? Então, esse eu ele é uma substância. Esse eu, então, ele é algo que tem uma existência própria. Ou também pode dizer que teria uma essencialidade própria, individual.
Ele é a medida de todas as coisas. E a terceira concepção samsárica é a concepção da dualidade sujeito-objeto. É a construção que estabelece a relação dualista entre quem conhece e o que é conhecido. Aqui não apenas sujeito e objeto parecem reais, mas a separação entre os dois também. Né? Então, essa separação bem delimitada, essa dualidade realmente bem delimitada, ela parece ser a realidade real. Né? Aqui vamos tentar qualificar no âmbito das duas verdades. A realidade relativa e o que seria uma natureza última, uma realidade real, na falta de uma terminologia melhor, né? E às vezes se traduz dessa forma mesmo. Então, eu apenas vejo essa separação, eu apenas vejo essa concepção sujeito-objeto. Então, são essas quatro concepções aqui, né? Essa palavra vikalpa está muito ligada a essa ideia de concepção. E a quarta concepção, então, é a concepção das características inerentes. É a concepção de que os fenômenos possuem marcas definidoras intrínsecas. Sustenta a crença em essências próprias, nos svabhavas próprios das coisas. Que era algo que até algumas outras escolas indianas elas iam nesse sentido, de buscar identificar quais seriam características inerentes das coisas, que seriam características cósmicas, etc. E o budismo vai colocar isso em xeque, a filosofia budista. Principalmente a partir do Mahayana, dos Sutras da Perfeição da Sabedoria. Dizer que, não, peraí, tudo isso aqui é interdependência. Mesmo essas características que parecem intrínsecas, elas também surgem mediante causas e condições. Tudo isso aqui é um jogo de multiplicidade e de interdependência e de causalidade complexa. Não é uma coisa que já estava dada e que e dela geram-se coisas, né? Elas seriam as essências das coisas. Então, essa concepção das características inerentes que é o que vai sustentar a crença em essências próprias nas coisas, né? Inclusive na própria essência do eu, né? Mas a gente já viu também que tem também essa outra das quatro aqui que identifica aquele eu cognoscente. Isso tudo opera num nível bem profundo da mente, né? O que a gente poderia chamar em termos ocidentais de inconsciente, ou que seja. Não querendo aqui entrar, não é o inconsciente freudiano, psicanalítico nem nada, mas seria justamente uma camada mais profunda que é um molde, né? É o samskara, é a forma, ou a forma com a qual o mundo é percebido na esfera da multiplicidade. E uma vez que no campo da perspectiva do vazio, né, no campo de Shunyata, não há dependência das características, trata-se de não inclinação e ausência de discriminações. Trata-se de uma não inclinação a identificar essências individuais. E aí você chega na ausência das discriminações mentais, no sentido de que você entra numa mente não discriminativa, uma mente que está além da conceituação. E aqui é um reino de. É um reino, não. É um estado, na falta de uma palavra melhor, é pura intuição. Aqui. É realmente uma intuição profunda, que vai identificar a interdependência das coisas. Porque percebendo que essas características, elas não são as essências das coisas. As coisas não surgem devido a essas características. Mas essas características por si só, elas também estão no jogo das causas e condições. Dhyana, a plena atenção, é a profecia e é a cessação das conceituações. É aquela que promete, por meio da prática da meditação e da estabilização mental. E é aquela que leva à cessação das conceituações. Porque é no campo de Dhyana que é possível que se manifeste a sabedoria, que se manifeste, que seja possível praticar de forma efetiva a meditação analítica. E aí, a partir daí, usando primeiro os conceitos
como eu falei, a análise, a pensamento, a lógica, ao uso da mente lógico-racional, mas aí se chega a uma intuição por meio desse refinamento, desse discernimento que vai sendo sutilizado até se chegar realmente numa intuição superior, né? Porque a mente agora ela se tornou um campo fértil para isso. Ela está receptiva para isso, como a lua que está receptiva para receber em sua totalidade a luz do sol, né? Ela está de frente para o sol, contemplando o sol. E aí ela vira uma lua cheia. O Dharmadato é indiferenciável. A realidade última, ou Dharmadato pode ser traduzido como o espaço último, o espaço quintessencial da manifestação dos fenômenos. É o verdadeiro Svabhava, do ponto de vista Yogacara e do ponto de vista Jonan. Sempre bom lembrar que aqui a gente não para na perspectiva madhyamika. Estamos lidando com a escola Yogacara. A realidade não para no vazio. O Dharmadato é indiferenciável, é o verdadeiro Svabhava. É a verdadeira substancialidade última de tudo. É o espaço em que todas as coisas se manifestam. É o akasha, entendido naquele sentido mais elevado, que está nas instâncias de Dzyan, né? Esse é o verdadeiro Svabhava. O que outras escolas e essa própria literatura do Kala Chakra profundo vão chamar de Mula Prakriti, a substância pré-manifestação. E ele é indiferenciável. É por meio das particularidades dos fenômenos que as classificações se tornam possíveis. É só no campo da diferenciação que é possível haver classificações. O Dharmadato, é claro que a linguagem vai ter que se referir a ele de alguma forma, porque estamos nesse campo das diferenciações. Mas ele está além das diferenciações, ele é indiferenciável, está além das classificações. Mas aqui, nessa realidade fenomênica em que nós estamos, no campo de Maia da multiplicidade, as particularidades elas têm a sua utilidade também. Porque a ideia do budismo não é que a gente caia num estado de negação dessas particularidades, até porque no budismo a gente tem que saber separar o joio do trigo. A gente tem que saber operar nesse mundo da dualidade, saber o que é deletério e o que é positivo, saber o que é virtuoso e o que é não virtuoso. Para que se chegue a um estado de não dualidade, primeiro a gente tem que saber operar na dualidade, tem que saber transformar essa vivência fenomênica, digamos aqui, assim, numa vivência harmônica. Já que tudo é interdependente, estar em harmonia com a interdependência. Aí entra o cuidado com o karma, o cuidado com as ações, e daí por diante. E a busca pela sabedoria, que compreende essa realidade. Os objetos observados são todos fenômenos, são todos dharmas, né? Aí cuidado com a palavra dharma, porque ela é uma palavra que tem diferentes significados no âmbito da filosofia budista. Ela pode se referir ao ensinamento, pode se referir a algo que nos sustenta. Em outras escolas hinduístas, em escolas hinduístas, ela vai se referir ao dever, pode ser traduzido como lei. Mas aqui essa palavra, e por isso que eu coloco com D minúsculo, ela se refere a fenômenos, aquilo que a mente percebe. Porque quando a gente fala de fenômenos na literatura budista, principalmente na literatura Yogacara, é muito a ideia, é realmente uma ideia de uma filosofia fenomenológica, que é como a nossa mente está interpretando ou está se relacionando com o mundo. É nesse sentido. Por isso que essa escola vai dar muita importância para o Abhidharma, para questões dos fatores mentais, dos estados mentais da nossa mente. É por isso também que se alinha com perspectivas psicológicas também do budismo. Então, os objetos observados são todos fenômenos.
Estes são fenômenos positivos e assim por diante, aqui no contexto da mente de um bodhisattva. Né? Um bodhisattva ele vai buscar cultivar as virtudes no campo fenomênico, vai buscar conceituações que são positivas do campo fenomênico, que vão propiciar a um estado de harmonia e assim por diante. E as realizações mundanas, realizações daqueles que aspiraram ao que transcende o mundo. Então, tem fenômenos positivos e negativos. Estamos no âmbito da dualidade. Tem realizações mundanas e tem realizações transcendentais ou supramundanas, como se traduz muito. As realizações mundanas são as coisas boas que as pessoas conseguem na sua vida, e não há nada de errado nisso. Os momentos de alegria, etc., de felicidade, né, que o budismo jamais vai condenar nada disso. Porém, as realizações supramundanas são aquelas que daqueles que aspiram ao que transcende o mundo, daqueles que buscam a libertação do samsara e que buscam ir além dos três mundos, né? Pensando aqui naquela questão do mundo do desejo, da forma e sem forma, que estão buscando ir além de todos esses reinos que ainda são configurações do samsara, em níveis mais sutis até níveis mais densos, em diferentes planos, subplanos de existência. Aos fenômenos contaminados e não contaminados. Vai depender também da nossa mente. Os fenômenos contaminados que promovem perturbação e estão ligados a estados mentais perturbados, e os não contaminados, que estão ligados ao discernimento, à pacificação da mente. Estão ligados à serenidade, estão ligados à harmonia, à ética, ao desapego, à renúncia àquelas 10 ações não virtuosas que nós já vimos. Que só sintetizam, né? Mas seria a renúncia à não virtude em geral, a renúncia aos vícios em geral. São os estados não contaminados daqueles que estão no caminho, que estão na senda, nessa senda ascendente, digamos assim. Os condicionados e os não condicionados. Que isso também pode ser traduzido às vezes como os mais artificiais e menos artificiais, mas essas são traduções meio complicadas. Mas seria naquele sentido, os não condicionados seriam realmente como é um bodhisattva atuando no planeta. Isso é um fenômeno não condicionado. Seriam seres elevados atuando no planeta. E a mente desses seres elevados, né, que já se desfez de uma série de condicionamentos. Não é um incondicionado absoluto aqui, mas é nesse sentido de que já se libertaram do poder da ignorância. Ainda há um senso, uma identificação com a multiplicidade ali, né? Não alcançaram o estado último de um Buda, mas já se descondicionaram da prisão do samsara. Fenômenos comuns ao campo dos discípulos e os incomuns do campo dos sábios. Então, fenômenos comuns ao campo dos discípulos seriam, ou dos ouvintes também. Né? Aqui eu acabei traduzindo como discípulo, mas pode ser traduzido como ouvinte, esse termo Shravaka, como eu tinha mencionado antes. Que são justamente aquelas conquistas que a pessoa vai alcançando. Enquanto um buscador, um discípulo, né, vai vendo a vida melhorando com a prática da meditação e tudo mais. Mas ainda está no campo dos fenômenos comuns, digamos assim, desse campo dos discípulos, né, ainda está nesse âmbito. Já os incomuns do campo dos sábios, dos árias, que são aqueles bodhisattvas libertos do samsara, bodhisattvas elevados, já quase no estado de Buda, ou os próprios Budas também. Que aí já são mentes que vão identificar coisas, que vão operar de uma forma que está além até da nossa compreensão. A gente vê isso descrito nos textos. Que vão ter um campo de pensamento e de intuição muito mais profundo que o nosso, e muito mais complexo que o nosso. E de entendimento, de percepção, muito mais profundo do que o nosso. Porque o Shravaka ele ainda está no samsara, né? Ele ainda está atrelado ao senso de eu, ainda está afligido pelo poder da ignorância.
Já o Arya Bodhisattva e, obviamente, os Budas, eles já se libertaram disso. Então, essa relação com o mundo, da mente com o mundo, é uma outra relação. E é isso que eu estou querendo dizer aqui. De novo, ressaltando que fenômeno é essa relação mental que se dá, nossa com o mundo. Como a nossa mente identifica as coisas do mundo. A mente voltada ao mais supremo dos seres sencientes, a renúncia e a realização. Esses três devem ser compreendidos como possuindo este mesmo objetivo. Então, a mente que se volta é a mente Mahayana. A gente já está quase no último, acho que é o penúltimo último slide aqui. A mente que se volta para o Mahayana, para a meta última, o completo despertar de um Buda. Né? É o mais supremo dos seres sencientes, é aquele que alcançou o estado de Buda. A renúncia e a realização, que aqui se refere à prática do caminho, né, que leva para esses estados elevados. Esses três devem ser compreendidos como possuindo este mesmo objetivo, a natureza essencial das três excelências. Que é? O que são essas três excelências? Ou a natureza tripla dessas excelências? Bodhicitta, a prática do Dharma e a dedicação a todos os seres. Então, bodhicitta naquele nível inicial, né, que a gente já viu bastante, que é aquela bodhicitta aspirativa, que é uma aspiração no seu início, até que ela se torne uma bodhicitta real, mais à frente no caminho, mediante a prática do Dharma, e um exercício de bodhicitta, é claro, sempre tendo essa reta motivação de dedicar a prática e todos os avanços a todos os seres, ao benefício de todos os seres, né? A motivação mahayana, a reta motivação. Então, como essa natureza essencial aqui. E é o que leva para a realização. É o que leva para a realização do caminho. É sempre sendo guiado por essa meta. Não dedicar a prática a si próprio, ou apenas a busca de uma libertação individual, como outros caminhos preconizam. Mas nesse sentido de dedicar a todos os seres. Então, vejam como aqui é uma forma de operar no mundo fenomênico, com buscando o desapego ao eu, mas ao mesmo tempo também não caindo numa aversão ao samsara, mas sendo guiado por bodhicitta e por uma reta motivação, entendendo que tudo é interdependência.